temor afasta. Quem sabe é o golpe final em uma luta contra toda e qualquer espécie de autossuficiência e soberba. Onde há temor é incompatível, não existe soberba. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, povo lindo, cheiroso, maravilhoso, parolover. Você que está aí de volta aqui com a gente na parola de número 216, mais uma dentro do tema Sabedoria para os Nossos Dias. Nós estamos aqui em 2025, fevereiro começando, junto com Oráculo, Decano e Mente Brilhante, diretamente dos nossos estúdios, aqueles mesmos de sempre, desde 2020. Você que nos acompanha aí em Presidente Prudente, São José dos Pinhais e em São Paulo, capital. Aliás, São Paulo, capital, debaixo de muita chuva esses dias. Mas o Wilsinho está aí, lindo, leve e solto, no seu home office, e a vista panorâmica para a Ponte do Limão. E aí, Will, como é que tá por aí, cara? Estamos aqui, está tudo bem, graças a Deus, né? Depois de praticamente... Você sabe que a Carola me fez um negócio outro dia, ela falou, não sei se vocês viram esse meme, se você não receber um alerta da Defesa Civil no seu celular dizendo está chovendo, você não vai entrar na arca. Aí, ontem, eu tava voltando da igreja, e, cara, do nada apitou meu celular. Uma barulheira, assim. Eu falei, Carol, o que você fez isso? Ela falou assim, agora estou feliz, você vai entrar na arca comigo. Então... Se o celular não apitou, saiba de uma coisa, você pode não estar na arca. E aí, Paulinho, Presidente Prudente, fevereiro, continuamos aquela temperatura agradável de 33 graus na sombra? 33 graus na sombra de noite. Prudente está daquele jeito. Mas com chuva também, viu? Bastante chuva aqui para os nossos lados, né? Mas, glória a Deus, né? É bom que enche a piscina sem a gente ter que gastar água, né? Muito bom. Aqui em São José dos Pinhais também não está muito diferente, umas trovoadas bem fortes aqui. E olha, uma coisa que fazia muito tempo que eu não via, desde que me mudei para cá, está fazendo 13 anos em 2025 que eu mudei para cá, raramente eu via pontos de alagamento na cidade, mas Curitiba começou a ter alguns pontos de alagamento, coisas que não tinham. Interessante, só para a gente pensar. Bom, vamos avançar aqui no nosso tema, então, sabedoria para os dias de hoje. E a ideia aqui do canal dos Paroleiros é estar trazendo para você que nos ouve, para você que nos assiste, conversas bíblicas, trazendo fundamentos que são expostos no livro de Provérbios, contextualizado para os nossos dias atuais. Então a gente vai, na primeira metade aqui, quem sabe, fazer um bate-bola com o texto, estudando o texto na sua originalidade, nas suas palavras originais, como o Wilsinho gosta de fazer, e a gente vai tentar, na segunda metade aqui, trazer isso para os nossos dias. Mas o texto base dessa parola, desta semana aqui, é Provérbios, capítulo 3, dos versículos 5 ao versículo 8. Esse texto é um texto bastante conhecido, descobrimos agora há pouco, né, Paulinho, que o Wilsinho tem esse versículo bordado num quadro ao lado do seu criado mudo, né? E a gente vai falar um pouquinho desse texto, que na verdade está falando a seguinte coisa de uma forma muito resumida, né? Confia no Senhor teu Deus de todo o coração e não se estribes no seu próprio conhecimento, ou seja, busca a sabedoria de Deus e menos se espelhe na sabedoria dos homens. Semana passada a gente conversou um pouquinho sobre essa questão e nem de perto nós estamos aqui desprezando o conhecimento, desprezando a necessidade de estudarmos, de lermos, de irmos atrás de informações. O Wilsinho falou semana passada que não tem como a gente desassociar conhecimento de sabedoria, mas existem muitas pessoas que acabam se apoiando dentro do próprio conhecimento. Will, dentro desse texto aqui, é um texto que você gosta bastante, você já compartilhou com a gente, tem algum segredo aqui, alguma chave, alguma revelação
diferente que você queira pontuar para a gente aí? Esse texto é um texto que a gente usa muito na nossa igreja na hora da oferta, porque ele começa falando a respeito de como nós devemos nos posicionar como filhos, né? E aí no verso 5, ele vai falar algo assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, o que ele está falando aqui, né? Ele está falando, olha, tenha a tua integralidade nele, né? A Bíblia vai dizer, lá em Deuteronômio, a forma como nós devemos adorar ao Senhor, né? Nós devemos adorar ao Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, blá, 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 né? Todo mundo conhece esse texto. Mas aqui ele está falando algo que vai um pouco mais além. Ele está falando, olha, coloque-se de uma forma onde você se sujeita diante de Deus de tal forma e não se estribe. O que significa estribar aqui? É literalmente ter um estribo como de um cavalo. Ou seja, não se coloque numa posição onde você tenha... não coloque seus pés em um fundamento que seja o teu entendimento. Por quê? Os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Né? Os pensamentos que ele tem são de paz e não de mal, para nos dar segundo o fim. Tudo bem. Mas aqui ele está falando o seguinte, olha, não se paute naquilo que é o teu conhecimento. Então ele está falando, não coloque os seus pés numa base do teu entendimento, do teu conhecimento. Né? Nós fizemos uma brincadeira semana passada, né? Quando o Arthur fez uma pergunta para mim, e eu, muito tramontina, respondi a respeito da inteligência é saber que tomate é uma fruta, sabedoria é saber que você não vai colocar isso numa salada de fruta. Fazendo um paralelo aqui, eu posso estribar o meu conhecimento dizendo o seguinte, Arthur, para com esse negócio, salada de fruta é salada de fruta, coloque o tomate lá. Só que a partir do momento que eu estou estribando o meu conhecimento, ou seja, estou colocando os meus pés nesse conhecimento, eu vou me frustrar. E aí, na Bíblia, na versão do TPT, ele diz o seguinte, né? Confie no Senhor plenamente, de uma forma, ele fala numa completude, né? Ou seja, veja, quando ele fala confie no Senhor de todo o teu coração, é uma coisa. Agora, quando eu tenho essa amplitude dizendo confie de uma forma plena, sem resquícios, sabe? Saiba que ele é o Senhor da sua vida. E aí ele continua dizendo o seguinte, não se paute na sua opinião, no seu entendimento. Né? E aí ele continua dizendo, porque quando eu reconheço o Senhor, que eu estou no verso 6, né? Quando eu reconheço o Senhor no meu caminho, nos meus caminhos, ele endireita a minha vereda. Opa, então tem alguma coisa aqui. Porque quando eu confio no Senhor, ele então agora, sabendo que eu me submeti a ele, a sua mão, a sua poderosa mão, agora caminhos tortuosos que eu tinha, ele vai endireitar. É algo que aconteceu lá em 2 Crônicas 20:20. Né? Em 2 Crônicas 20:20, o que Josafá diz? Confia no Senhor, né? Ou seja, o Senhor é a nossa segurança. Agora, se eu confiar no profeta, eu vou prosperar. Opa, mas vamos ficar com a primeira parte. Então, a partir do momento que eu me estribo no Senhor, então, ou seja, literalmente eu me estribo no Senhor, eu confio plenamente nele, não no meu conhecimento, não no meu entendimento, ele vai endireitar as minhas veredas. E aqui é o ponto, porque a Bíblia também vai me dizer, né? Alegra-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Talvez mais para frente nós falaremos a respeito de outro versículo de Provérbios que vai dizer o seguinte, né? Que o homem sábio, ele se pauta, ele se posiciona, ele lança sobre o Senhor os seus projetos, os seus desígnios, e ele é quem vai satisfazer esses projetos. Então, veja, quando eu confio no Senhor, quando eu lanço sobre ele os meus propósitos, os meus desígnios, sem pautar naquilo que eu estou entendido naquilo, né? As minhas veredas são corrigidas.
Então, para mim, isso faz com que eu entenda algo da parte de Deus que eu não posso ficar numa... como se chama quando tem duas... queda de braço? Não. Quando tem uma pessoa segurando de um lado e o outro segurando de outro uma corda. Cabo de guerra. Cabo de guerra. Cabo de guerra com Deus. Ou seja, eu não estou ali mais. Eu falei, Deus, eu soltei a mão, agora é contigo. E ele vai, então, endireitar os meus caminhos, as minhas veredas, né? O Will, ele fez um destaque para o verso 6, colocando o verso 6 como chave, né, desta passagem. Aliás, aqui, Arthur, só retomando uma ideia que nós tivemos, né, que nós trouxemos na semana passada, de que os provérbios, né, o texto de provérbios, na sua maioria, ele não é formado de perícopes, né, de um parágrafo com diversas frases em um mesmo assunto. A maioria do livro não é formada desta forma, mas aqui a gente tem uma perícope, né? A gente tem uma perícope voltada à sabedoria. E, de fato, o coração deste pequeno trecho é o versículo 6, quando a palavra fala, olha, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque é Ele quem vai endireitar as tuas veredas, né? Já vem antes de uma orientação para que nós não nos estribemos no nosso próprio entendimento, e nós já vimos na semana passada que o entendimento ele é vinculado à letra, e a letra por si só ela mata, né? Logo, a transformação da letra sem discernimento em prática, ela entra em uma zona de risco, né? E quando a palavra fala, olha, o teu apoio, não te estribes no teu próprio conhecimento, você tem que se estribar, se apoiar no Senhor, ou seja, é lançar o teu conhecimento aos pés dele para que o discernimento seja gerado, para que uma prática coerente com a vontade de Deus seja vivenciada, né? Agora, os versos posteriores, o 7 e o 8, eles são muito bacanas, porque a palavra diz assim, não seja sábio aos teus próprios olhos. Então, quando toca em sabedoria aqui, está tocando em ação prática, né? Então, existe uma sabedoria perigosa, conforme o texto está falando. E que sabedoria é essa? Sabedoria perigosa. É a sabedoria aos meus próprios olhos, né? Conceituar a palavra de Deus a partir dos meus próprios conceitos, a partir do meu filtro. E aí eu tenho um problema, né? Fazer aquele salto da palavra para a prática, ou da letra para a prática, filtrando este salto pelos meus conceitos seculares. E aí nós vamos ter um problema interpretativo e, obviamente, uma prática que, embora parta da Bíblia, não é uma prática bíblica. Olha que sério isso que a palavra está falando. Se não há esse estribar o conhecimento no Senhor, se não existe isso, então a prática de princípios bíblicos, ela pode ser perigosa, porque eu posso estar fundamentando na Bíblia práticas que não são bíblicas, embora partam da própria Bíblia. O texto fala, não sejam sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal, e será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Olha que legal. A palavra fala que se nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos ter saúde, né? É bacana quando a palavra fala saúde para os teus ossos, porque quando a palavra fala de ossos esmigalhados, né? A palavra está falando do efeito do pecado. Enquanto eu calei o meu pecado, os meus ossos se envelheceram, né? O salmista cantou. Então ele associa este cansaço, esta estafa dos ossos, esta dor tão interna, tão profunda, que chega aos ossos, ao mais profundo no entendimento judaico, né? O mais profundo do ser humano, aquilo que é estrutural. Quando chega lá na estrutura, essa dor, ela é vinculada ao pecado, né? E aqui, então, a palavra está deixando muito claro para mim que, se não é pecado, passa muito perto do pecado o estribar as minhas ações, a minha sabedoria, simplesmente, meramente, no meu
no meu entendimento, na concepção que eu tenho a partir da letra, né? Pregando ontem, né? Nós estamos gravando numa segunda-feira aqui, e pregando ontem para a igreja, Deus trouxe uma palavra ao meu coração na madrugada de sábado para domingo. Eu já estava com tudo pronto para pregar no domingo à noite, né? Foi um fim de semana intenso. Eu tive um retiro de alinhamento de liderança com os líderes da igreja aqui neste fim de semana. E aí, sabendo que eu teria um fim de semana intenso, eu já deixei tudo preparado, né, antes do fim de semana começar, mas não teve jeito, cara. Cheguei sábado cansadaço em casa, né, de um dia intenso, junto com os líderes, intenso e tremendo, né? Mas aí eu meio que dormindo, meio que acordado, escrevendo algumas coisas que Deus tinha colocado no meu coração por conta de um texto que eu li lá em Jó 42, né? Quando no finalzinho do livro de Jó, ele fala assim: eu falei de coisas que eu não entendia, que eram inescrutáveis, grandiosas demais para mim. E aquilo ali gerou no meu coração uma pergunta, né? Levando em consideração a história de Jó, né? O começo do livro, e o que ele fazia naquilo que diz respeito a atos religiosos, e quando chega no final ele fala: antes os meus ouvidos, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A pergunta que foi gerada no meu coração a partir dessa palavra, né, coisas grandes demais para que eu pudesse entender, foi a seguinte: você se considera? Você se considera alguém de fé ou simplesmente um praticante de coisas da religião, né? Eu olho para essa passagem que nós estamos vendo e eu penso que é possível pessoas muito bem intencionadas, pessoas muito bem instruídas, inclusive, nas coisas da palavra, se tornarem meros praticantes de coisas da religião, né? Só praticantes de coisas da religião. Por quê? Porque estão estribadas no seu próprio conhecimento. Essa relação de honestidade conosco mesmos e com o Senhor, proposta aqui nos versículos 7 e 8, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, se aparte do mal, porque isso vai ser saúde para o teu corpo, isso vai ser refrigério para os teus ossos. Sabe, essa concepção de uma legítima sabedoria a partir do discernimento gerado pelo Senhor, né? Ela precisa ser notada na nossa vida, e para isso nós precisamos ser honestos conosco mesmo. Senão nós estamos atentando contra a nossa própria saúde. E aqui, mais uma vez, vinculando os ossos, né, a pecado, não de outra saúde eu estou falando, mas de saúde espiritual, né, de estarmos saudáveis espiritualmente. E o que é alguém saudável espiritualmente? Alguém que vive uma fé plena, uma saúde de fé plena, uma fé que não está respirando por aparelhos, sabe? Uma fé que não está sob risco, uma fé que não está com seus índices no limite, né? Mas uma fé que está saudável. Eu olho para essa palavra, Arthur, e o que me chama a atenção, partindo do mesmo princípio do Will, de que o verso 6 é a chave, o que me chama a atenção são esses versos posteriores. Sabem que eu estou num propósito esse ano. Durante os últimos 3 anos, o senhor me pediu um esforço assim diferenciado de ler 15 livros em 12 meses. Nos últimos 3 anos, foi 24, 23 e 22, eu me esforcei para conseguir cumprir essa tarefa. E não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, mas um dos grandes desafios que eu acho dessas leituras que eu fiz todas foi tentar extrair destes livros algo que ia além dos parágrafos escritos. Eu quero dizer com isso, eu fiz um esforço de tentar grifar, de tentar anotar, de tentar reescrever, porque em cada parágrafo, em cada capítulo que eu li desses livros, eu estava em busca de algo que me trouxesse uma sabedoria prática. Não só simplesmente um monte de texto que vai virar postagem na rede social. Isso nunca foi meu interesse. Mas esse ano em específico eu comecei um projeto, um propósito pessoal meu,
que é ler o Novo Testamento o maior número de vezes possível. E eu comecei um plano de leitura aqui de o Novo Testamento em 90 dias, então vai dar para ler 4 vezes esse ano o Novo Testamento. Eu estou, coincidentemente, agora lendo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus eu acho ele muito interessante. Uma certa passagem, Jesus vira para os fariseus e saduceus e fala assim, olha, vocês conseguem discernir se o céu está vermelho, é tempo ruim o dia inteiro, ou se o céu vermelho no entardecer é tempo bom, mas vocês não conseguem discernir os sinais espirituais. O que eu quero dizer com isso, gente? Esse texto, para mim, fala exatamente sobre pessoas que muitas vezes se enchem de si mesmas, mas não conseguem perceber aquilo que está se movendo além daquilo que os olhos delas veem. Eu não quero aqui, de forma alguma, fazer a mesma acusação que Jesus fez aqui com os saduceus e os fariseus, chamando-os de hipócritas, mas a palavra que salta aos meus olhos aqui é orgulho. E orgulho é algo que a gente tem batido numa tecla algumas vezes. O Wilsinho cita sempre um livro, se eu não estou enganado, o C.S. Lewis, Evangelho Puro e Simples, ele fala que o orgulho é a raiz de todos os pecados. Né? Estou certo na citação, né, Will? É isso aí, Evangelho Puro e Simples. E essa semana eu estava meditando numa pregação que eu escutei do pastor Temo Martinello, da Aba Pai de Criciúma, e ele trouxe as 3 primeiras palavras da Bíblia e em cima disso ele discorreu, e em cima disso eu quero trazer a minha primeira palavra para nós aqui. Ele disse assim, no princípio, Deus. E ficou em silêncio e a gente tentando entender onde é que ele ia chegar, ele falou assim, quem coloca Deus em primeiro lugar entendeu qual é a chave da sabedoria. No princípio, Deus. O texto aqui de Provérbios está dizendo a seguinte coisa, olha, antes de você se apoiar no seu próprio entendimento, antes de você se apoiar nos livros que você lê, antes de você se apoiar em todo o conhecimento que, quem sabe, você adquiriu ao longo dos anos, no princípio, Deus. Coloca Deus na frente. Coloca Deus como um primeiro passo. E acho que a gente pode até mais para frente discutir um pouquinho sobre isso. Eu queria me prender um pouco agora dentro da questão do orgulho mesmo. Mas quantos projetos são iniciados por pessoas, por ministérios, por igrejas, por líderes muito bem intencionados, que vêm, Paulinho, para você, que vêm, Wilsinho, para você, com já todo o esquema montado, aquela folhinha com todos os argumentos prontos, tudo certinho, e a gente pergunta assim, escuta, você orou antes de escrever isso aqui? E a pessoa fala, não. Por quê? Porque ela está apoiada em cima de táticas, de estratégias, de, quem sabe, modelos de gestão. E eu tenho visto hoje, assim, muitas comunidades, né, muitos grupos de igrejas locais, quem sabe tentando se apoiar em modelos de gestão para ir atrás de quem sabe, um sucesso ministerial. Mas esse final de semana eu fui muito impactado com o encontro de alinhamento de liderança que também teve aqui, Paulinho e Will. E o pastor, nosso pastor aqui, ele foi muito feliz quando ele veio e falou exatamente a mesma coisa que nós estamos falando aqui agora. Olha, você pode ter plano, você pode ter a visão, você pode ter a paixão, você pode ter uma série de coisas, mas se você não tiver a combustão necessária, você nunca vai ter resultados exponenciais como quem conta com o apoio de Deus, como quem conta com a ajuda do Espírito Santo nos seus projetos. Eu acho que a gente pode aqui conversar um pouquinho, quem sabe, sobre a questão do orgulho, porque o orgulho é um assunto muito falado na Bíblia, né? O Wilsinho, ele vai poder trazer para a gente algumas coisas, umas visões que ele tem, algumas percepções que ele tem. Mas para mim, gente, resumindo no frigir dos ovos aqui desses 3, 4 versículos, eu não sei se vocês têm essa impressão agora, depois que eu estou falando, mas a palavra orgulho salta muito aos meus olhos. Né? Will, o que você tem de visão sobre isso aí?
Nós estávamos numa conferência de oração, começou na quinta-feira, lá na igreja, e algo interessante que foi falado por uma ministra, ela falou da seguinte forma: nós devemos começar a entender que nem sempre a grama do vizinho ela vai estar mais verde, né? Porque a gente olha, fala, rapaz, olha que maravilha, só que a gente não sabe o que está acontecendo por trás. Muitas vezes a gente quer replicar. E aí vem exatamente essa questão do confiar no Senhor. E quem nos acompanha na igreja que eu congrego sabe que a gente dá uma ênfase bastante sobre a questão da manifestação dos dons, a questão de orar em outras línguas. E uma das coisas que ela falou, essa ministra, maravilhosa a ministração dela, ela disse algo assim: se nós começássemos a deixar de lado o conhecimento técnico e começarmos a gerar mais no Espírito as coisas de Deus, nós vamos começar a entender o que 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer, que ele fala conosco em mistério. Nós precisávamos gerar mais no Espírito as coisas concernentes ao Espírito, né? E muitas vezes o que nós estamos fazendo replicando metodologias, replicando coisas que no mundo talvez funcione. Mas no reino de Deus não funciona. Nós precisamos buscar das estratégias de Deus, né? Eu me lembro de um texto onde Davi acaba de ter vencido a batalha e, em teoria, ele poderia replicar exatamente a mesma metodologia. Só que Deus agora fala para ele e fala assim, não. Agora você vai ficar olhando a copa das árvores. Tipo, naturalmente não faz sentido. Você está numa batalha, a galera vai olhar para você, Paulinho, o que você está vendo aí? Eu tô vendo um passarinho ali. Ó. Tipo, cara, é uma batalha. Não, mas aquele bem TV ali tá maravilhoso, né? Então, Paulinho, você tá louco? Não, mas olha aquela maritaca ali, né? E Deus está falando aqui, na hora que você ouvir, na copa das árvores, né? Você imagina, todo mundo numa batalha, uma guerra, e fala assim, Paulinho, bora lá, Paulinho, bora lá. E, não, calma, o papagaio não falou ainda. Mas, na verdade, lógico que Deus estava falando das aves, ele estava falando que o Davi iria ouvir o marchar, né, sobre a copa das árvores. Então, eu tenho para mim que todas as vezes que nós geramos coisas no Espírito, nós vamos ter o sim e o amém de Deus. Né? Outro dia eu estava conversando com um rapaz e eu falei algo que ele ficou bem abismado, assim. Eu falei para ele assim, olha, preste atenção numa coisa, não é porque você está tendo sucesso que você tem a aprovação de Deus. E não é porque você está tendo luta que o diabo está se levantando contra você. Quando eu falei isso para ele, cara, de verdade, estava com uma Porsche na porta da igreja, assim, um cara que está ganhando rios de dinheiro. Quando eu falei isso para ele, ele virou e falou assim, não, peraí, o que você está querendo dizer para mim? Né? Então, veja que muitas vezes nós estamos, de novo, né, estribando o nosso conhecimento, estribando a nossa decisão naquilo que é o nosso conhecimento. E Deus, ele não vai repetir prato, né? Se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar lá Josué. Não é normal dê 7 voltas numa muralha. Talvez, quando estivesse na quinta, você estaria olhando assim, falando assim, cara, mas não ruiu, não teve nenhum terremoto. Pô, mas não bateu nenhuma brisa. Pô, aquela muralha ali não teve nenhuma fissurinha, sabe? Mas Deus está falando, você vai dar 7 voltas. Naturalmente não é normal isso. Mas veja, a partir do momento que o povo de Deus confiou no Senhor, né, sobre aquela estratégia que Deus estava dando, o que aconteceu na 7ª volta? Ruiu. E houve a vitória. Né? Quando nós entendemos dessa forma e nós nos pautamos dessa forma, coisas precisam ser geradas no Espírito. Eu tenho um testemunho aqui. Eu me lembro que eu tinha um determinado carro e eu queria ter um carro automático. Queria. E eu estava desejoso por ter aquele Chevrolet Cruze, um primeiro modelo. Só que estava demorando quase 90 dias para chegar.
E o que o cabeçudo fez aqui? Fui eu e meu pai na concessionária, compramos um determinado carro. Eu cheguei em casa, falei para a Carol virou para mim e falou assim, mas você nem conversou comigo, nem sei se eu gosto desse carro, tal. E eu me lembro de um carro que deu problema, clonou a placa, o ar-condicionado não funcionou. Cara, o que aconteceu com esse carro aconteceu. E depois eu comecei a entender que nós precisamos gerar coisas no espírito, até trocar um carro. Sim, até trocar um carro. Recentemente, um irmãozinho lá da igreja, uma oferta assim, Paulinho, do céu. Mas vamos lembrar que o inferno não está na terra, amém? O inferno está nos céus, vamos lá, né? Então veio dos céus. Aí o rapaz virou para mim e falou assim, pastor, é um negócio maravilhoso, eu vou pagar esse carro em não sei quantas parcelas. E na hora que ele falou aquilo para mim, Paulinho, tive um freio no espírito aqui assim, eu falei, tem uma coisa errada aqui. Sabe aquele... Você faz... Eu falei, irmão, deixa eu orar. E aí vem um versículo, né? E o versículo foi que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor, né? E a esposa estava assim, vislumbrada com o carro e tudo mais. E o cara que tinha vendido o carro era praticamente lá garantia sou Joe. Vem comigo que o pai tá on. E aí, cara, né, o irmão virou para mim e falou assim, pastor, como que a gente pode fazer e tal? Eu falei, irmão, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu não quero entristecer, não quero enfraquecer vocês na fé, mas eu estive orando e Deus me deu esse versículo. Não, pastor, porque Deus me mostrou em sonho, porque Deus me mostrou assim. Eu falei, irmão, não sei o que você jantou ontem à noite, né? Porque tem sonhos, né? Como eu costumo dizer, minha irmã tem uns sonhos que ela vê o Tiranossauro Rex andando de bicicleta na praia, correndo atrás do orangotango. Ela fala, o que você acha que é esse sonho, né? Ela falou assim, não, esse sonho para mim é profético. Eu falei, deve ser mesmo, deve ter comido uma pizza lascada. Mas o que eu quero dizer com isso? Aí virei para ele e falei, rapaz, entrega esse carro, não pega, porque a bênção do Senhor enriquece, não traz dor. E foi interessante que a esposa estava muito resistente, falando, não, mas pastor, eu falei, irmã, vocês me chamaram, eu intercedi por vocês, essa é a palavra que Deus me deu, não estou falando que eu sou o dono da razão, mas foi a palavra que Deus me deu. Enfim, resumo, ele foi lá devolver o carro. Imagina o cara como virou endemoniado, Paulinho. O vendedor virou no giraia. De um tanto. O marido me ligou e falou assim, pastor, o senhor tinha razão, pastor, porque olha o que aconteceu tal. Veja, o que eu quero dizer com isso? Né? Ele se entusiasmou e tudo mais, ele traçou um caminho para ele. Mas a partir do momento que ele entendeu que algo precisava ser gerado no espírito, porque Deus ele não vai quebrar padrões bíblicos, premissas bíblicas, princípios bíblicos, né? Enfim, devolveu o carro. Fui ver a menina outro dia lá, que estavam na igreja lá, de sorriso, orelha a orelha. Para ajudar, ainda bem que o pastor Janduí foi ministrar e ministrou algo que foi muito em linha com o que eu falei. O irmão olhava para mim assim e falava assim, você falou com ele? Você falou com ele? Você falou com ele? Eu falei, não, irmão, mas pega aí. Por quê? Ele entendeu o que era confiar no Senhor. Então, Arthur, eu conheço pessoas que visitam a nossa igreja mesmo, falando assim, essa tua igreja é um sucesso, é maravilhoso, e não sei o que lá. Isso mexe muito comigo. Porque eu falo, essa pessoa não está entendendo. Essa pessoa, nós oramos, nós jejuamos, nós geramos isso daqui em espírito. O que nós geramos para esse momento. Então eu não posso pegar o que o Paulinho gerou na igreja dele, para um propósito na igreja dele, para trazer para a minha igreja. E Deus vai falar o seguinte, cadê o barbudo aqui? Não vai ter. Não vai ter, né? Então, de novo, a gente volta sobre essa questão. Porque eu acho que é muita ousadia nossa querer julgar que aquilo que Deus ele fez na igreja do Paulinho, ele vai replicar o mesmo prato na tua igreja e vai replicar no meu. Né? Então, uma vez uma pessoa me perguntou assim, engraçado, né? Vocês crentes
quando muda o ano, vocês falam que Deus tem uma palavra para o ano. Eu falei, sim, tem uma palavra para o ano. Mas eu estava na outra igreja e Deus deu uma palavra diferente da sua. Sim, porque é para um aprisco. Você não faz parte do meu aprisco. Você faz parte do aprisco do Paulinho. Então Deus deu ao anjo da igreja algo que foi gerado no Espírito. Você sabe que, tocando nesse assunto do orgulho, Arthur, eu olho para o texto que nós estamos trabalhando e eu enxergo 3 marcas do orgulho e enxergo também 3 remédios contra o orgulho. Existem 3 marcas que são ordens de cautela no texto. A primeira delas, não te estribes no teu próprio conhecimento, do verso 5. A segunda delas, não sejas sábio, lá do verso 7. E a terceira delas, ainda no verso 7, no finalzinho, aparta-te do mal. Né? O que é o sujeito orgulhoso? O cara que se estriba no seu próprio conhecimento, o cara que acha que aquilo que ele sabe é suficiente, acha que aquilo que ele sabe dispensa o conselho do Senhor. Mais uma vez eu vou fazer menção à mensagem que eu preguei ontem, falando acerca de Jó, porque no finalzinho do livro de Jó, deixa eu até correr lá para dar para vocês a referência exata, é Jó 42, o versículo de número 3. Quem é aquele que, como disseste, sem o conhecimento encobre o conselho? E se você ler o contexto como um todo, Jó está falando dele mesmo. É como se ele estivesse perguntando para si mesmo no espelho, cara, quem você pensa que você é para passar por cima do conselho de Deus? Né? Jó está falando a seu próprio respeito ali. Né? Ele está se chamando de soberbo ali. Ele está se chamando, ele está dizendo, cara, você é um autossuficiente. Você tem que largar a mão disso. Né? Ele está se chamando de orgulhoso. E por fim, a última característica, o aparta-te do mal. Né? Ali do versículo de número, do finalzinho do versículo 7. Terceira marca do orgulho. Né? É o sujeito que, quer ele queira, quer não, ele está em um caminho mau. O que é um caminho mau? Olha, lembra da oração sacerdotal de Jesus? Jesus, em João 17, ele diz assim, Senhor, eu não peço que o Senhor tire os meus discípulos do mundo, mas livra eles do mal. O que é livrar os discípulos do mal em um mundo que é mau? Livrar os discípulos da influência deste mundo. Livrar os discípulos de serem sujos com a sujeira desse mundo. É manter os discípulos limpos no meio dessa guerra de lama que este mundo é. Né? Livrar os discípulos do mal não é tirá-los. Jesus orou dizendo, não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas mantenha eles limpos nessa guerra de lama. Né? A soberba, ela pressupõe uma autossuficiência tão grande que eu dispenso Deus dos processos ao ponto de confiar apenas na força do meu braço. Né? Antes de eu falar dos 3 remédios, né, eu me lembro de uma história que o pastor Hernandes Dias Lopes conta, e ele fala de um jovem que, no seminário, né, que ele deu aula ou dá aula, esse jovem, ele era assim, concorrido. O dia que esse jovem, aluno, né, iria pregar, iria trazer um estudo, esse cara era concorrido para ser ouvido de tão bom que ele era. Né? Os professores falavam, hoje é o fulano que vai ministrar o estudo ou que vai ministrar a palavra, e a turma ia ouvir o jovem porque o jovem era genial, tirava leite de pedra em alguns textos bíblicos, um exegeta, sabe, um cara de interpretações assim profundas e tal. E um dia esse jovem chega para um dos diretores deste seminário e diz assim, eu estou com um problema, eu gostaria de conversar, eu precisava de um momento de mentoria, de um momento de pastoreio e tal. E o diretor disse, pois não, vamos conversar, vamos bater papo. Qual que é o seu problema? Ele falou, eu estou com um problema muito sério com os meus sermões. Aí o diretor fala, cara, deixa eu confidenciar um negócio para você. Você é um baita de um pregador. Os professores concorrem para te ouvir.
Os alunos concorrem para te ouvir. No dia que você tem alguma coisa a falar, seja num estudo, seja numa pregação, é o dia mais cheio da capela, da sala de aula, da igreja, ou seja, de onde for, porque a turma gosta de te ouvir, porque você é genial. Qual o problema com os teus sermões? O jovem disse exatamente isso. Eu consigo gerar sermões geniais sem consultar o Senhor, sem depender de Deus, dependendo só da técnica, da retórica, da oratória, sabe? Das ciências e de tudo mais. E aí aquele diretor disse, cara, você tá com um problema muito sério mesmo. Você tá com um problema muito sério, né? E a gente precisa voltar lá atrás. É como a denúncia do Cordeiro à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, nas cartas, né, as 7 igrejas. Olha, você é operoso, você é uma igreja operosa, você é uma igreja experiente, mas o que eu tenho contra você é que você tropeçou lá atrás, lá no primeiro amor. Você tem que parar, puxa o freio de mão, né? Faz o retorno, volta lá onde você caiu, né? Continua buscando voar, mas não esquece daquela posição da qual você decolou, sabe? Esse ponto de partida, esse ambiente da autossuficiência e da soberba. Agora, quais são os remédios que a própria palavra propõe para essa autossuficiência, para esta soberba? Existem 3 verbos no texto, e o primeiro deles está no verso 5. Confia. Verso 5. Lá no verso 6, reconhece-o, falando acerca do Senhor. E lá no verso 7, lá no meinho do verso 7, na última frase do verso 7, teme ao Senhor. Confiar em Deus, reconhecer Deus, temer a Deus. Eu creio que aqui existem 3 doses de vacina contra a autossuficiência, contra a soberba. Porque a partir do momento que eu confio no Senhor, eu fiz uma escolha absoluta. Eu resolvi não confiar mais na força do meu braço. Eu resolvi não mais confiar na técnica. Eu resolvi não mais confiar na retórica. Eu resolvi deixar de lado a confiança nos meios, nos aprendizados, nos diplomas, nos títulos e em tudo mais. Não estou dizendo que estas coisas não sejam importantes. Semana passada a gente falou disso. O conhecimento tem o seu lugar. Mas o conhecimento ele só vai fazer sentido aplicado ao reino a partir do momento que ele se transforma em uma legítima sabedoria, e esta só é gerada pelo Senhor. Então a confiança ela vai pressupor isso. Eu não confio nos meios, eu confio no Senhor que pode usar os meios para fazê-los úteis ao reino. Aí o segundo verbo, reconhece-o, né? Reconhece-o, reconhecer o Senhor pressupõe intimidade. Sabe, pressupõe saber quem ele é, sabe? A palavra reconhece, para mim, aqui a ordem, reconhece-o, para mim está apontando para o livro de Cantares, por exemplo, né? Quando a noiva está procurando o noivo e de repente ela vê de longe, ela fala, o meu amado está ali. Por quê? Ela conhece a imagem dele, ela conhece a silhueta dele. Ou em outro momento ela diz assim, eu ouvi a voz do meu amado. Né? No meio de gente cantando, no meio de uma festa de casamento, no meio de uma barulheira, ela fala, opa, essa voz não me é estranha, essa voz me é muito familiar. Isso é reconhecer. E o reconhecer pressupõe vida próxima. O reconhecer pressupõe convívio, pressupõe intimidade. E o último verbo, o verbo do verso 7, teme, temor. Cara, Deus tem falado muito sobre temor comigo. Eu imagino que daqui a algum tempo eu vou nutrir a minha igreja com palavras acerca de temor. Sabe, eu comecei o ano pregando sobre aprofundamento. Foram uma série de palavras, perdi as contas de quantas palavras eu preguei acerca de aprofundamento. Em suma, as 4 últimas, sabe, levando em consideração domingo de manhã, domingo de noite, sermões que eu não repeti,
Trouxe um sermão de manhã sobre aprofundamento, a continuação desse sermão à noite. Quem não veio no culto da noite, assiste o culto. Quem não veio no culto da manhã, assiste a mensagem no YouTube. Depois, quem não foi à noite, porque veio de manhã, assiste a mensagem do outro culto, motivando a turma a isso. Porque Deus me trouxe um turbilhão de palavras sobre aprofundamento. E eu creio que logo, logo vai vir um turbilhão de palavras sobre temor. Temor. Porque temor é uma completa entrega, uma total contrição, uma total humilhação ao Senhor. Essa condição de uma entrega incondicional ao Senhor. Sabe, o temor pressupõe o meu reconhecimento de que eu não tenho outra escolha senão agradar o meu Senhor. E isso pelo simples desejo de agradá-lo. Não por um conjunto de regras, não por motivações externas, não porque eu vejo outros fazendo, mas porque é gerado no meu interior pelo próprio Espírito este desejo de agradar ao Senhor, este desejo de dar a Ele o senhorio da minha vida, de permitir que eu seja, de fato, um povo de propriedade exclusiva dele, né? Temor afasta, quem sabe é o golpe final em uma luta contra toda e qualquer espécie de autossuficiência e soberba. Onde há temor é incompatível, não existe soberba. Né? E o caminho oposto também é verdadeiro. Onde existe soberba, não existe temor. Né? Muito pelo contrário, o temor atrai o Senhor, enquanto a soberba repele a presença dele. A soberba distancia a presença do Senhor. A palavra diz que Deus rejeita o soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Quem é humilde? Não é outro senão aquele que teme. Então eu olho para esse texto, Arthur, Will, e eu percebo essas três marcas, essas três características da soberba, mas percebo também que a palavra é providencial em identificar para nós estas três vacinas, estes três antídotos contra este risco terrível de nós cairmos em um ambiente de soberba, acreditarmos demais na força do nosso braço, ao ponto de excluirmos Deus dos processos. O caminho na vida de fé, na vida cristã, ele pressupõe exatamente o oposto. Deus dita os processos para mim. Jesus, em Marcos 8,34, ele falou qual é o ponto de partida para alguém caminhar com ele. Ele disse: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? Um completo despojar-se para confiar o GPS da nossa trajetória nas mãos do Senhor. Uau, uau, uau. Que microaula dentro da parola, hein, Will? Meu Deus do céu. Você começa a citar, no meio da tua fala, Will, uma passagem de Davi olhando as árvores, e eu achei que você fosse nessa direção aqui, e você acabou não indo. Eu quero encerrar minha fala nessa parola aqui com essa passagem que está lá em 2 Samuel, no capítulo 5, que é o momento em que Davi está prestes a consolidar o seu reino. Já tinha feito uma série de batalhas, já tinha ganhado de um monte de gente, estava a um passo de fechar a conta e assumir o Israel como um todo. Mas Davi, ele antes de fechar essa conta, de passar a régua, ele consulta um Senhor pela última vez e fala assim, lá no versículo, a partir do versículo 20, o Senhor entregará os filisteus na minha mão? E o Senhor disse assim, sim. Uma coisa interessante é assim, Davi já tinha ganhado um monte de batalha. Já tinha a estratégia, já tinha o exército, já tinha a conquista. Mas Davi me dá uma aula aqui, onde ele me ensina a seguinte coisa: time que está ganhando se mexe sim. Time que está ganhando se mexe. Por que se mexe? Porque para cada momento da batalha, para cada momento da partida, Deus tem uma estratégia diferente para você alcançar a vitória naquela estação. Mas uma coisa que eu achei fundamental aqui, meninos, eu quero compartilhar com vocês para fechar, é que Davi jamais aceitaria assumir o trono sem a presença de Deus. Ou seja, ele se lembrou que a arca estava com os filisteus. Davi se apercebeu
que Saul, ao longo dos seus 40 anos de reinado, ele reinou sem que a arca estivesse presente em Jerusalém. Ou seja, Saul se estribou no próprio conhecimento. Ele falou, eu posso, eu consigo. Afinal de contas, foi Deus que me colocou aqui. Não é verdade? Deus foi quem colocou Saul como rei. Mas em algum momento Saul escapou essa marcha e aí ele começou a ter confiança demais naquilo que ele poderia fazer, a ponto de abrir mão da presença de Deus no reinado dele. Davi, por sua vez, falou, não, eu não posso fazer isso. Eu vou ter que ir lá buscar essa arca para que eu possa, então, ter essa presença. Então, essa parábola como um todo aqui, gente, me chama a atenção porque é como se fosse uma advertência para muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Quem sabe daqui 1, 2, daqui 5 anos essa parábola vai continuar sendo assistida na internet. E essa parábola traz uma advertência para muitos de nós. Não abra mão da presença de Deus nos seus projetos. Não abra mão de, no princípio, Deus. Deus no começo de todas as coisas. Nunca é tarde demais para você se arrepender, nunca é tarde demais para você voltar atrás, nunca é tarde demais para você consultar ao Senhor antes de começar alguma coisa. E eu encerro essa parábola com uma frase de C.S. Lewis, e ele fala assim, se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Então, com essa frase eu quero encerrar essa parábola de número 216, a segunda, dentro do tema Sabedoria para Nossos Dias. E ó, nós estamos no Instagram, nós estamos no Facebook, nós estamos no YouTube. Então já ativa a sinetinha aqui, ó, já curte, já compartilha. Mas se você gosta do formato de podcast, quando você está malhando na academia, está fazendo a sua caminhada no parque, está levando o seu cachorro para dar uma volta, quem sabe lavando o seu carro, os Paroleiros também estão no Spotify e você pode acompanhar tudo aquilo de novidade que a gente traz aqui semana após semana. Então, semana que vem a gente se encontra de novo, se Deus quiser. Um grande abraço para todos e até mais. Tchau, tchau.